Os sistemas de amortização são métodos utilizados para calcular e estruturar os pagamentos de um empréstimo ao longo do tempo. Eles determinam como as parcelas do empréstimo serão compostas, ou seja, quanto será destinado ao pagamento do principal, valor emprestado, e quanto será destinado a juros. Existem diferentes tipos de sistemas de amortização, cada um com suas características e impactos nos pagamentos ao longo do tempo. O mais comum nas linhas de financiamento ou empréstimo com taxa fixa é o sistema Price, ou tabela Price. Neste sistema, as parcelas do empréstimo são iguais ao longo do período de pagamento. No início, a parcela é composta majoritariamente por juros e uma parte menor pelo principal. Com o passar do tempo, a parte de juros diminui e a parte destinada ao principal, que é o valor emprestado, aumenta. Esse sistema é amplamente utilizado em empréstimos imobiliários, financiamento de veículos, créditos pessoas e créditos empresariais. Acompanhe o exemplo na tela em um empréstimo de R$100 mil com taxa de juros de 2% ao mês e prazo de 12 meses. A parcela seria a mesma em todos os meses. Aqui no exemplo, R$ 9.462. No primeiro mês, R$ 2.067,35 seriam destinados a juros e R$ 7.394,85 ao principal. No último mês, R$ 185,53 seriam destinados a juros e R$ 9.276,71 ao principal. O segundo método de cobrança mais utilizado nas negociações é o sistema SAC, também chamado de sistema de amortização constante. Neste sistema, o valor amortizado do principal é constante a cada período de pagamento. Como resultado, as parcelas diminuem ao longo do tempo, uma vez que os juros incidem sobre o saldo devedor remanescente. Para exemplificar essa tabela, vamos considerar o mesmo empréstimo de R$100 mil com taxa de juros de 2% ao mês e prazo de 12 meses. A amortização constante seria de R$ 8.333, com 33 centavos por mês. No primeiro mês, a parcela total seria R$ 10.400,68, sendo R$ 2.067,35 de juros, somados a R$ 8.333, com 33 centavos de amortização, chegam no valor da parcela. No último mês, a parcela total seria R$ 8.505,61, sendo R$ 172,28 de juros, somados a R$ 8.333, com 33 centavos de amortização. Outro benefício que pode ser muito bem aproveitado como estratégia de economia é atrelar o sistema de amortização constante a uma taxa variável, também chamada de pós-fixada, pois caso a taxa base de juros do mercado, CDI, caia ao longo do seu período de pagamento, as suas parcelas sofrerão influência direta e o mesmo serve para um cenário de aumento na taxa. Então, fique monitorando o mercado e saiba a hora certa de aproveitar essa oportunidade de contratação. Por exemplo, quando você optou pela sua parcela com sistema variável, a taxa de juros base do mercado estava em 12% ao ano ou 1% ao mês em termos simplificados, e a sua taxa fixa de composição proposta pela instituição era de mais 1% ao mês, ou 12% ao ano, compondo uma taxa anual efetiva de 24% ao ano, como as demais simulações, sem considerarmos descapitalização para facilitar o exemplo. Ou seja, temos o nosso mesmo 2% ao mês, mas nesse cenário, digamos que logo depois de contratar, houve a queda da taxa base de juros para 10% ao ano, ou 0,83 por mês. Acontece que se a taxa base de juros do mercado, aquela estipulada pelo Banco Central, cair para 10% ao ano, teríamos essa fração do indexador, hipoteticamente e de forma simplificada, em 0,83% ao mês,
que somados à nossa taxa pré-estabelecida, chegaria a uma taxa de 1,83% ao mês para pagarmos as prestações, trazendo assim muita economia em juros num cenário estrategicamente planejado. Existem várias outras tabelas de amortização que podem ser utilizadas em financiamentos, sendo as mais comuns o sistema Price, onde as parcelas são fixas, ou seja, têm o mesmo valor durante todo o período do financiamento e a maior parte das parcelas iniciais é composta por juros, e ao longo do tempo a parcela vai amortizando mais o saldo devedor e o sistema SAC. Sistema de amortização constante, onde as parcelas são decrescentes, ou seja, diminuem mês a mês e a amortização é constante, o que significa que a parte de juros diminui à medida que o saldo devedor é reduzido e, normalmente, as primeiras parcelas são mais altas do que as do sistema Price. Mas também podemos citar o sistema SACRE, Sistema de Amortização Crescente. Esse sistema também tem parcelas decrescentes, mas os juros são crescentes. As primeiras parcelas são mais baixas, o que pode ser vantajoso para quem deseja reduzir o impacto inicial no orçamento. O sistema SAM, Sistema de Amortização Misto, combina características do sistema Price e do SAC. As parcelas iniciam com valores menores e aumentam até certo ponto, depois começam a diminuir. O sistema SPV, Sistema de Parcelas Variáveis. Nesse sistema, as parcelas podem variar de acordo com alguma indexação, como a taxa de inflação, por exemplo. A ideia é ajustar as parcelas à realidade econômica do país. O sistema Price Reverso, Parcelas Crescentes, é uma variação do sistema Price, mas com parcelas crescentes. Pode ser utilizado para facilitar o pagamento no início do contrato. O sistema francês composto. Esse sistema é menos comum em financiamentos de veículos, mas é baseado em juros compostos. As parcelas podem ser fixas ou variáveis, mas o cálculo dos juros é feito com base no saldo devedor a cada período. Vale ressaltar que existem mais tipos de sistemas de amortização, mas esses são os mais usuais e estratégicos quando falamos de negociações financeiras da base de prateleira das instituições. Nas aulas sobre créditos mais complexos, iremos abordar mais alguns sistemas, mas tenha em mente que esses são os mais importantes de se aprender e são os mais aceitos e utilizados no sistema financeiro quando tratamos de crédito comercial, e seus conceitos podem ser utilizados estrategicamente nas negociações.